tem acho que 10 ou 20 terminais pelo mundo, o centro de operação deles fica no head office. Então ali, o cara controla, tem esse aqui eu vou controlar o terminal A, esse aqui o terminal X, navio, sequenciamento, o cara não precisa estar fisicamente no terminal ou a 200 metros do navio. E pode estar em qualquer lugar. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast, terceira temporada. A espera demorou um pouco, né, pra gente poder voltar, mas agora a gente voltou e com chave de ouro, temos um super convidado aqui, bem conhecido na área, com uma vasta experiência e cheio de histórias sensacionais para apresentar para vocês. Mas antes de eu apresentar esse nosso grande convidado, vou fazer menção aos nossos patrocinadores e apoiadores que estão com a gente agora com algumas mudanças para a terceira temporada. Um abraço para o Pedrão, da PG Lock, para o Fabiano e para o Léo, da Oliveira Reparos, para o Caio e para o Vinícius, da Transtec, para o Igor, da Gold Containers, chegando agora com a gente, para o Rafael Lima, da SOC, Marcelo Pousada, da Videira Engenharia, o Luizinho e o Elienay, da E-Professional, doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, e para o pessoal também dos postos Portal de Santos. Então, vamos lá. Apresentando ele, que é consultor sênior na área de operações, mas já atuou em várias áreas dentro de operações, com armador, com terminal portuário e por aí vai. Seja muito bem-vindo a bordo, João Mendes. Opa, Emerson, muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar um pouco da nossa história, até para quem está chegando agora ver que as coisas acontecem de maneira paulatina, né? Não é de uma vez só. Não, e a gente estava até conversando antes, a tua história é muito legal, porque você começou lá de baixo, você passou por vários setores, principalmente da área de operações, né? Logística de uma forma geral, né? Terminal de container eu passei em todas as funções. E como foi? Conta pra gente quando tudo começou. Como tudo começou? Bom, tudo começou em 1993, né? Olha, isso aqui Caramba. é 33 anos atrás. A gente tá ficando já... É tempo, hein? A gente já tá ficando velhinha. Mas, na época, a gente enviava currículos ainda, e aí eu... saí do exército, tem que começar a trabalhar, aquele negócio todo. Eu fui entregando currículo. Aí eu fui na Lemô, joguei um monte de currículo lá. E aí, num dia, me ligou a Caravel Serviços de Container. Caramba, Caravel, hein? Caravel Serviços de Container. E aí tinha uma vaga para mim no Tecon Santos. E eu não sabia nem o que era, nada, né? Tem que ir lá fazer a entrevista. Eu vou lá fazer a entrevista. Tanto é que eu desci no Tefer, que naquela época era Codesp, saía ali do Armazém 35, tinha uma barca que saía do Armazém 35. Ela parava primeiro no Tefer, para depois ir pro Tecon, porque era tudo de docas. Sim. Né? Naquela época era tudo docas, não tinha nada... Nada privatizado, era né? Codesp, não tinha nada privatizado. E aí, cara, eu desci no Tefer, e aí, o Tecon é ali. E aí eu tive que andar algum tempo, cheguei atrasado na entrevista, cheirando a enxofre, né? Porque era o principal. E aí eu fiz a entrevista na época, né? Na época o gerente era o Marco Antônio. Marco Antônio. E aí eu comecei fazendo auxiliar de reefer, então eu fazia um monitoramento. Então eu chegava de manhã, a gente imprimia uma listagem, ia container por container, vendo a temperatura, supply, retorno e esse negócio todo. E tinha na época, que agora não existe mais, o Clipon. Conheço muito bem o Clipon. E a gente tomava conta, né? Quer dizer, fazia o controle, era com aquelas... era uma gavetinha que tinha, igual tinha em locadora, lembra que tu puxava o filme assim, tinha o nome do filme? Então a gente tinha o nome do Clipon ali, tudo. E aí dali a gente fazia um match com o container, ligava, setava a temperatura e ia monitorando até a hora do embarque que tinha que tirar para embarcar nos navios, que na época tinham porões frigoríficos, né? O que é legal até para o pessoal entender, esse Clipon era um maquinário no container reefer, só que ele não ficava fixo na caixa.
Então você conseguia Exatamente. mudar ele, era os Conner, né? Exatamente. Os vermelhinhos, né? Sim. SUDR, né? Tinha uns brancos também, o Zemal. Mas como eu trabalho na Caravela, era Hamburg Sud. A Emal, acho que era, na época, acho que era Expresso Mercantil, alguma Isso, coisa assim. era isso. Aí eu tinha os da Hamburg Sud, que era SUDR. SUDR, isso mesmo. Caramba, eu trabalhei bastante com esse eu também. clipão, viu? E aí, cara, pô, chegava às vezes, tinha 200, 300 contantes para fazer o monitoramento na unha, né? E ali foi o começo. Dali, eu passei, depois de um tempo, o meu encarregado na época, ele foi para um outro setor de prontidão, eu fiquei como encarregado do setor ali. E ali, como a gente estava a Caravel, ela fazia parte de operação portuária da Hamburg Sud da Aliança. Tá. Então a gente tinha a parte do controle reefer, tinha a parte de prontidão de carga, tinha a parte do vazio, que recebia e naquela época tirava por trem, e tinha a parte de operações propriamente disso, o planejamento, né? Que na época nem chamava de planejamento, a gente chamava de operador de navio. Caramba. Né? Então, porque pegava o plano, via como é que estava a carga, tudo, mas naquela época quem operava eram os conferentes. Então é um outro universo que não existe mais, né? E ninguém imagina a dificuldade que era, porque hoje, quando você tinha um embarque, por exemplo, de Conner lá você tinha que retirar o clipom, tinha que enrolar o cabo, abrir a válvula, jogar de um lado, ir para o outro. Os operadores eram um trabalho imenso, né, cara? E manual, né? Porque eu tinha uma empilhadeira, que ela era de garfo para colocar o clipom, e tinha uma cadeirinha dos dois lados para o cara ficar em pé ali para poder fechar. Nossa, era muito trabalhoso. Até veio um cara que ele contou a história também, ele foi operador, o Guache, não sei se é da tua época, que ele trabalhou lá, ele foi um dos primeiros operadores dessa área também. Ai, que legal. Mas assim, por outro lado, tinha a parte dos porões frigoríficos, né? Então, ele já descia, já acoplava e controlava tudo pelo navio. Então, também tinha essa... tinha vantagem, é verdade. Tinha essa vantagem aí. Aí eu não sei. As coisas foram mudando, né? Numa velocidade muito rápida, né? E faz tempo que eu não vejo um clipom. Não, agora não é clipom, né? Agora é gerador, né? É o Gen 7, só o Gen 7 porque não tem mais acopla. insulado, né? Acabou os insulados, né? Só tem Gen 7 hoje em dia. Aí dali, da Caravel, eu fui para Transroll Navegação. Fazer prontidão de carga. Então eu fiquei lá na Transroll fazendo prontidão de carga. E aí depois eu virou Termares, virou TRA, então aí eu participei da implementação do TRA da Termares lá. Dali eu fui para Willport, que era da Wilson Sons. Sim. Porque eu queria ser operador de navio, para fazer a operação do navio propriamente dita. E aí foi aí que eu comecei já tinha uma noção, mas aí foi que eu comecei a pôr a mão na massa mesmo em operação de navio. Sim. Né? Só que era outra época, na época eram os conferentes, então você fazia toda a papelada, dava na mão do conferente e você ficava ali controlando, indo falar com o imediato, o comandante. E onde era? Ficava em onde? Na época era no cais público, né? Então a gente fazia no 29, no legal. 30, 31, Sabuó a gente fez bastante. Então foi o que começou mesmo na parte de operação. E aí um dia eu estava operando um navio de carro, um PCC. E aí eu encontrei o meu primeiro gerente da Caravel, que falou para mim, vamos para... O Tecom foi privatizado por uma empresa chamada Santos Brasil, eu vou ser o gerente, vai para lá. Aí eu fui para Santos Brasil, logo no comecinho de tudo lá, acho que é 98 aí. 98. Janeiro de 98. E aí eu fiquei um tempo na prontidão, uns 6 meses, 1 ano, e depois eu fui para operação. Aí as coisas já começaram a mudar, porque na época começou a privatizar, as leis do trabalho ou o jeito de trabalhar começaram a ser alteradas. Então, quem tomava conta do navio, da operação, quem fazia toda a separação, tudo, já era a própria empresa, já era gente que na época, aí o nosso nome não é mais operador de navio, é Ship Planner. Ship Planner. Então a gente recebia o plano, né? A gente enviava o forecast, recebia o plano, pegava a condição de chegada, colocava a condição de saída em cima, via o que tinha que embarcar, fazia o sequenciamento, fazia esse negócio todo. E foi uma época que, assim, tu imagina o seguinte, você entra num ambiente que
você começa. Eu comecei no Tecom lá atrás. Então tinha aquela hierarquia de Codesp e tudo. E aí quando virou Santos Brasil, falou, ó, quem manda agora é vocês. E aí tinha todo esse trato que tu tinha que ter com o pessoal que te viu lá atrás, entendeu? Então também foi, acho que é bem importante, né? Porque a gente vai aprendendo também a lidar com as pessoas, né? O que fazer lá, o que não falar, como fazer, como não fazer. É uma época de bastante aprendizado. E você ficou quanto tempo lá na Santos Brasil? Santos Brasil, poxa, acho que foi uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Mas foi, pô, foi o... Não vou arriscar falar isso, mas foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Né? Porque era parte de navio. Chegava, pô, trabalhava de turno, trabalhava pra caramba, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Às vezes, pô, ia correr na praia e daqui a pouco tu viu o navio entrando. Eu falei, pô, 13 horas eu tenho que ir lá porque o navio vai começar a trabalhar. Mas foi uma época que até hoje eu tenho um pouco de saudade, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando com saudade de tudo, né? Mas foi bem legal. Aprendi bastante. Hoje a gente consegue ver o tamanho da Santos Brasil, então a gente participou de toda estruturação, treinamento. Chegou o primeiro sistema de planejamento de navio, ninguém sabia mexer. Veio fazer aí tinha um benchmark com o terminal Burchakai, o HHLA de Hamburgo. Então teve uma transferência de conhecimento, de tecnologia. Então, cara, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E aí tu saiu de lá e foi pra onde? Dali, aí eu recebi um convite de ser o primeiro gerente de operações do TCP em Paranaguá. Caramba, foi pra Paranaguá? Fui pra Paranaguá, porque o terminal tava montando, né? Aí, pô, ó, é o seguinte, vem pra cá, vai tomar conta da operação, tudo. Aí nesse momento, quando eu fui contratado também, me mandaram para Barcelona, para ficar no terminal lá de Barcelona. Então, assim, pô, é bem legal porque, pô, menos de 10, sei lá, uns 10 anos atrás, tu tava iniciando, né? Não sabia nada, ligando o Reefer. Aí tu já tá fazendo um estágiozinho em Barcelona, num dos maiores terminais que tinha lá, né? E nessa história toda, como foi que você estudou? Fez inglês? Como é que foi? Então, o inglês, quando eu tava na Caravel, eu tomei a decisão de trancar minha faculdade para fazer inglês. Porque eu tinha que falar inglês para ser operador de navio. Sim. Né? E aí, depois que eu terminei o inglês, meu inglês só foi ficar fluente anos depois. Mas pelo menos tu conseguia se comunicar, conseguia se fazer entender e conseguia entender e dar andamento no trabalho. Sim. A fluência veio alguns anos depois. E aí, quando eu terminei, eu fiz a faculdade, MBA, aí a gente faz o ciclo todo, né? Pô, legal. Aí fui pro TCP em Paranaguá, pô, TCP em Paranaguá foi bem legal. Tem até uma história, já que a gente tá falando de história, eu tava no TCP de Paranaguá na época da Copa de 2002. E na época da final da Copa, a gente tava recebendo os portainers. Os primeiros portainers que veio para Paranaguá. Paranaguá foi o primeiro porto a trabalhar com RTG, né? Foi os primeiros que vieram. E os portainers, tudo Konecranes, tudo novinho, né? Então o pessoal aí dá um alô aí pro pessoal da Konecranes. Um abraço, Manzano, ele teve aqui também. Então, e aí descarregaram os portainers, acabou, aí pro portainer ser entregue, pro terminal uma entrega técnica, a grosso modo, ele tem que trabalhar 24 horas ininterruptas. E não tinha quem operasse portainer em Paranaguá. Então, o instrutor, e não dava para trazer gente de Santos, na época era outro universo. Então, o mecânico, o instrutor da Konecranes me ensinou a operar os portainers, me ensinou a operar os RTGs. Eu fui ensinando para os operadores. Caramba! Então, na final da Copa de 2002, terminou a final, eu fui pro terminal e subi no portainer, ficava colocando o container, subia, ia pra frente da lança, descia, pegava, voltava, pá. Então, a gente já tava em 4, cada um fazia 4 horas e ia rodando. Caramba, então ficou fera na operação. Não, pô, foi legal. Não, fera não, porque, pô, os caras... o cara fica fera depois de 100, sei lá, 1.000 horas, 10.000 horas, né? Mas eu sabia operar, né? Pô, eu legal. sabia operar. Sabia tirar balanço, sabia Pô, fazer. legal, hein?
sabia fazer. Do TCP de Paranaguá, eu fui convidado para ir para a CMA-CGM. Sim. Que foi aí que eu te conheci. É, Né? Eu tava, nessa época, eu fui em 2002 para Fortaleza e eu te conheci em Fortaleza. já era. Porque eu fui... Não, mas acho que não foi 2002, porque eu acho que eu fui para a CMA em 2005. 2005? 2005. Pode ser. Acho que eu estava em 2005. Tinha até aquele rapaz lá do Ceará. O José Teófilo? O José Teófilo. Também teve aqui. É mesmo. Pô, gente boa esse cara. Nunca mais Sim. falei com ele, né? Agora ele mudou de ramo, tá no ramo de estética. Estética? Aham. Pô, Pô, tá mas bem, o tá cara- bem. O José Teófilo tá bem. Legal, que Deus abençoe. E aí, fomos para a CMA-CGM. A CMA-CGM era um armador que quem tomava conta, quem fazia o agenciamento era a Wilson Sons. Então foi criada a CMA-CGM do Brasil, fui um dos primeiros funcionários e eu tomava conta da operação e da logística, Tá. né? Lá atrás. Aí depois, com o tempo, foi ficando só com a logística, porque era muita coisa, né? Então era terminais, Brasil todo. Aí já... E ainda tinha aí vira aquelas correria, operações lá né? em Belém, Vira Natal correria, né? também, né? Não, pô, eu cheguei para CMA, eu cheguei a Belém, Amazônia, Aham, Manaus. Manaus. Pô, fui para esses lados todos. E a gente foi uma época que a gente teve que pegar um avião para ir, acho que é para Rio Branco. Ah, não era Santarém? Santarém. É. Boa. Que tu pegava um bimotorzão Isso, que ele é. ia parando num monte de Isso. cidade pelo caminho. Fomos até Santarém na época também. Caramba. Então, assim, a CMA ela me deu a visão da logística do Brasil, né? Como as coisas eram, né? Na verdade, porque a gente só tem um lado do terminal operador, do terminal molhado. Terminal molhado é aquilo, põe no navio, põe no terminal, entrega. Recebe, É. faz o stack no terminal, o pré-stack, e depois embarca. Então, é ali, é aquele mundo ali. Quando você vai para um armador, aí você tem o controle de estoque de vazio, quanto eu tenho que colocar em cada porto, dependendo da demanda comercial. O que faz sentido, o que não faz sentido, como é que pede reposicionamento da França, pô, o navio vem cheio, como é que vai fazer reposicionamento. E a gente tem um imbalance aqui no Brasil que a gente recebe muito contêiner de 40 e embarca muito contêiner de 20. Então, e essa situação ainda não mudou. Então a gente ainda tinha esse desafio, né? E como resolver isso? Então. Aí eu acho que assim, como resolver, eu acho que da parte marítima está resolvido, né? Porque hoje tem os reposicionamentos, né? Porque ficou assim, a partir do momento que tem um trade forte, né? Pô, vai daqui para a China. Então tu consegue colocar os contêineres que tu não está usando, tu manda para a China. E tu consegue trazer de volta para cá do mesmo jeito, que o volume é bem menor. Né? Então, eu acho que essa parte está resolvida. A parte que não está resolvida é a parte de fora do terminal, né? A parte de infraestrutura de terminal retroportuário, infraestrutura de depot. Então, assim, a gente vê uma melhora muito grande nos depots. Hoje tem grandes players aí que tem uma estrutura muito boa, mas... Falta área ainda, né? Muita área, né? Falta área, falta acesso e falta acesso a financiamentos que possam trazer maquinários que sejam mais produtivos e que dão um giro maior. Então, um terminal de retroárea ou um depot, ele não tem os mesmos benefícios fiscais que tem um terminal de molhado. Molhado, sim. Então, já para trazer os equipamentos é um pouco mais difícil. E mais caro, né? Mais caro. Então, geralmente os equipamentos que já são usados, que estão funcionando, mas não são novos, já estão com uma tecnologia antiga, e a gente sabe que a situação está mudando, mas muito depot era na areia, era no brita, então era bem complicado. As condições para operação é difícil e também acaba Sim, com o equipamento, sim. né? E aí toda a parte que eu tô te falando, né? Acesso, estrada, né? Hoje, pô, a gente tá com... O Porto de Santos movimentou 500 mil contêineres a mais do que ano passado. É contêiner pra caramba, cara. Não, e você fala no STS-10, que se vier vai praticamente dobrar a movimentação que nós temos de contêiner aqui. E por onde vai escoar isso? Exatamente. Na parte rodoviária. Parte rodoviária, parte de retroárea também. Sim. Porque assim, muita coisa vai...
tá mudando do INPE, tá aumentando a velocidade das coisas, tudo. Sim, Mas o volume é muito grande, cara. sim. O volume é muito grande. Pois é. Então, assim, isso que tu tá falando é importante, né? Então, assim, a gente tá falando muito de STS-10. Essa conversa já tem alguns anos, não vai sair esse ano. Aí não saiu no governo do Bolsonaro, vai sair no governo do Lula. É aquela história, né? Todo mundo quer fazer, mas todo mundo quer também cortar a fita, né? Então fica nessa briga, eu não quero que o meu concorrente corte a fita e aí quem sofre somos nós, Sim, né? sim. Estamos na operação. E aí e o Brasil, ele não consegue se adiantar, né? E a gente fala de Santos porque a gente é de Santos. Mas esse problema tem em Santa Catarina. Esse problema tem em Paranaguá. Então, assim, a gente já começa a ver, né? Pô, Paranaguá, na época que eu tava lá, vinha os caminhões de soja, tinha caminhão Sim. de Paranaguá até Curitiba. Não, Mas como é que pode, e aí, Paranaguá, inclusive, nessa época, ficou conhecido pelo cheiro Pelo forte pô, cheiro, da soja, né? exatamente, Ninguém queria ir exatamente. para Paranaguá na época. Pô, aí da CMA-CGM, eu fui convidado para ir para MSC, Ah, legal. fazer toda a parte de logística também, que agora é a Medlog, né? Sim. Então Era Sunlog na época, né? era Sunlog. É. Era Sunlog. É verdade, já tu lembra, né? E aí a gente foi para MSC, aí a gente estruturou toda a parte, né? Começou a ter o multimodal, começou a ter controle de equipamento, que já tinha, mas, né? Mais controle. E a gente tinha 4 terminais próprios e tinha os outros terceirizados, então ia no terminal próprio, ia no terminal terceirizado, aí ia atender cliente lá em Porto Alegre, em onde fosse, Uhum. né? Então o MSC foi bem legal também. Foi nessa época que teve o prédio, a construção do prédio? Então, foi na época que teve a construção. A gente começou naquele prédio, quando eu entrei na MSC, a gente estava naquele prédio da Senador Do Feijó. centro, sim. O de elevador panorâmico, Aham. né? E aí dali Tomás na época. E dali a gente construiu o prédio, aí a gente foi pro prédio aqui da Ana Costa. Era até a época da Mary Ann, né? Jairo Elber. A Eu Jairo fui Elber. contratado pelo Ah, tá. Jairo Elber. Ela tinha saído. E aí inaugurou o prédio, a Sunlog foi a primeira, foi um dos primeiros a mudar, foi até no carnaval. E foi bem legal, foi bem legal também. Era um serviço um pouco parecido, fazia na CMA, só que um volume absurdamente maior, né? Sim. Hoje a MSC, ela é o maior do mundo, então, Sim. mas era bastante coisa. Sempre teve muita movimentação, né? Muita movimentação, né? E a gente Impressionante. lembra que a gente ficou lá atrás, quando eu lembro da MSC entrando, né? Que até tinha não era nem MSC, tinha um agenciamento deles, quem fazia, que agora eu esqueci o nome. E aí, depois que montaram a agência, hoje é Eu lembro, gigante. quando eu mudei de Santos para Fortaleza, foi para atender MSC, na época. Tal a força que eles tinham, né? Eles estavam começando, mas eles chegaram com uma força tão grande que Sim. acabou mudando na própria Riferbras, por exemplo, eles ditavam regra. Quero vocês lá e acabou. E a gente tinha que ir. Não, e o cliente fala, pô, eu preciso de uma estrutura aqui. Tu vai montar, tu atende o cara aqui, tu atende o cara em outro lado, tu vai montar para ele lá. Mesmo que tu perca um pouco ali, mas Sim. é o business, né? Eu posso dizer até que foi a MSC uma das responsáveis pelo crescimento da empresa. Ó, que legal. Baita empresa. É. Baita empresa. Pois é. Aí da MSC, fui pra BTP. Aí fui da BTP, peguei o terminal Greenfield do zero, como diretor de operações. E aí o couro comeu, porque Cara, começou todos os grandes portos, né? os 3 maiores terminais do país eu comecei. Cara, que legal, hein? Só agora tem Itapuá crescendo, que eu não trabalhei lá. Mas os 3 maiores terminais do país eu fui deu início. Caramba, que legal. Bem legal isso. E como foi no BTP? A BTP foi uma mudança, né? Foi uma mudança foi uma ascensão profissional, logicamente, então, mas a gente quando você vira o diretor, você começa a olhar com um prisma diferente de quem é gerente, de quem é coordenador. Então, é um trabalho, o diretor ele trabalha olhando para frente, né? Ele não trabalha no dia a dia. Então, você tem que ver o que faz sentido daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, daqui a 8 meses, daqui a 2 anos. Então, é curto, médio e longo prazo.
E todos os reportes, porque que não está dando certo. Então, eu sempre fui muito analítico, então eu sempre gostei de ter números, então eu sempre me baseei por números. E aí a BTP, ela é um joint venture, né, da TAL, da MSC e da PM da Maersk. Então você tem todo esse know-how in-house, então você tem uma troca muito rica, né, você aprende muito, né. Aham. Caramba, que legal, hein? Foi Até bem você legal. fala em Tiael, Patrício Júnior. Estamos te aguardando aqui. Eu já chamei o Patrício já umas 4 vezes, mas nunca a gente consegue casar a agenda dele quando ele está aqui no Brasil para vir O aqui. Patrício Ele mora na Suíça, é uma né? figura lendária Pô, nossa. sensacional. Eu conheço o Patrício da época da Sealand em Campinas. Caramba, cara. Quando a Sealand veio pro Brasil, É. lembra da Sealand? Sim, sim. Aí, por que eu conheço? Porque eu tava na Transro na época tinha um joint com a Sealand. E aí, quando esse joint terminou, a Sealand foi dar o voo solo e montou toda a estrutura. Caramba. Botafoguense, gente. Isso, boa, exatamente. gente Tem até boa. o escudo do Botafogo tatuado no peito. Quinta-feira a gente volta o Campeonato Brasileiro, é Botafogo e Santos, né? Putz. Caramba. O Botafogo não traz memórias muito boas por Não, causa daquela 95. final de 95, Márcio Rezende de Freitas, Cara, Camando Caio. foi um dos dias que eu mais chorei, cara, sabia? Por conta de futebol, cara. Como eu chorei aquele dia, cara, de raiva. Não, e se a gente soubesse, né, cara, eu de vez em quando me pergunto por que eu gosto de futebol, né? Pois é. Porque é só decepção, eu Só torço pro Santos, então, cara, tá numa época bem difícil, né? Caramba. Mas é isso aí. Agora, voltando. Aí você ficou quanto tempo lá no BTP? BTP quase 7 anos. Caramba, uma vida, hein? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Caramba. E depois seguiu pra onde? Aí eu montei minha consultoria, saí dali, montei minha consultoria e tô desde então. Sim. Então já trabalhei com transportadora, já trabalhei com terminal, já trabalhei com agente de carga. Pô, legal. E aí, desses trabalhos que você fez, qual você destaca aí? Um legal foi foi a ida para Itajaí, eu estive em Itajaí para a retomada do porto, né? Pô, legal. Teve aquela confusão toda, ficou parado um tempão, né? Não é assim. A história que eu sei. Itapoá, a Maersk comprou Hamburgo e Sud, então não fazia sentido eles terem 2 terminais em Santa Catarina. Sim. Então, vamos ficar com o Itapoá que é nosso. O Itajaí era uma concessão, né? Então, parece que houve algum tipo de desacerto ou de não renovação. Na época também, um excesso de capacidade. Então, muito armador fala assim, eu não vou ficar aqui, eu vou para Portonave, que cresceu bastante, vou para Itapoá. Então, começou a dar uma desacelerada, eles não renovaram. Quando não renovaram, foram procurar quem pudesse arrendar a área ali, né? E esse processo demorou um pouco. Sim. Teve algumas intercorrências. Teve uma empresa que entrou lá também, que não deu certo também antes, né? Teve. Pessoal lá de Rio Grande. Exatamente. Aí, a concessão foi dada, né, para uma empresa. Essa empresa contratou uma outra empresa para fazer a parte de operação do porto. E eu fui contratado por essa empresa para fazer a implementação. Então, assim, aí depois que implementamos sistema, parte de alfândega, parte de Polícia Federal, plano de segurança, todo o esqueleto para começar a operação foi feito. E aí a empresa foi passada para a JBS Terminais. Ah, legal. Que hoje está operando lá. Que hoje está operando. Caramba, legal, hein? Então, ou seja, mais um porto aí que você Mais começou. um portinho, cara, minha vida é um negócio que eu gosto. Pô, muito legal. Porto, container, é só isso que eu sei fazer. É isso aí. E logística, né? Até o Caio da Transec, ele teve aqui, aí eu fiz a pergunta pra ele, o que é o container na tua vida? Aí ele olhou pra mim, cara, e disse, cara, container é tudo. Tudo. Eu não sei o que seria da minha vida sem um container. E é mais ou menos assim também. Acho que na minha também, cara. Container desde quando eu comecei, ele faz parte da minha vida. E a gente que está nesse mercado há algum tempo, né? A gente só vê as coisas aumentando, né? A escala aumentou muito. Muito. Eu pegava um navio lá atrás. Vou operar um navio. Quantos contêineres tem? 600. Nossa! Vai ficar 2 dias, caramba! Recurso de bordo, aquele negócio todo. Aí vem os terminais.
Ah, pô, quanto é? Ah, não, são 1.000 contêineres. Pô, beleza, é um dia. Pô, 24 horas, alguma coisa assim. Pá, legal. A velocidade começou a aumentar. Pô, a gente pegava navio agora, quando saía da BTP, tinha navio de 3.000 contêineres, Sim. 3.400 contêineres e a operação fluindo e era rápido, né? Sim. Então, assim, a escala também aumentou, né? A velocidade dos equipamentos aumentou, a tecnologia melhorou muito, né? Antes a gente fazia tudo na unha, né? Aham. E essa que eu acho que é uma das vantagens que talvez a gente tenha, né? Porque, pô, a gente veio numa época que fazia sequenciamento, tu puxava uma lista, via a posição de quadros e tu ia escolhendo os contêineres que ia embarcar. Já pensando, ó, se eu tô com uma máquina aqui, eu não posso colocar uma máquina do lado, senão não dá para pegar o container aqui, eu tenho que colocar para outro lado. Aí tu já dividia um navio já pensando nisso aí tudo. Hoje o sistema faz. Uhum. Hoje o sistema já tem uma inteligência de recebimento, já tem uma inteligência de sequenciamento, já tem uma inteligência de alocação de equipamento. Sim. Então, mudou bastante. Totalmente, né? Mudou totalmente. Perfeito. Vamos fazer uma pausa rapidinho, só para a gente apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores e a gente volta, mas não sai daí não, que é rapidinho. Você vai ver. Desde 2016, a Gold Containers entrega soluções completas para operações que exigem agilidade, estrutura e confiança. Com atuação nacional e internacional, oferecemos venda, locação, reparo, armazenagem, movimentação e projetos personalizados em containers. Também somos referência em soluções reefers, com eficiência e segurança para operações de controle térmico. Gold Containers é marca, é negócio, é movimento. No coração da maior operação portuária da América Latina, existe uma empresa que se tornou referência. Fundada em 2008, a Transtec World iniciou suas atividades como terminal de contêineres vazios em 2012, com o propósito de transformar a logística com eficiência, agilidade e visão de futuro. Com crescimento orgânico e investimentos contínuos, ampliamos nossa estrutura, expandimos áreas operacionais e consolidamos 11.000 metros quadrados de área coberta dedicada a reparos. Hoje operamos com uma estrutura robusta, mais de 600 colaboradores, mais de 50 máquinas em operação, 9 pátios e 282.000 metros quadrados de área total. Crescemos de forma consistente, alcançando mais de 1,3 milhão de TUs em 2025, com aumento de 13% na movimentação. Oferecemos soluções completas em movimentação, reparo e armazenagem de contêineres vazios, garantindo segurança, disponibilidade e eficiência operacional. Transtec World, referência em terminal de contêineres vazios. Estamos de volta então aqui com o João Mendes, contando um pouco da sua trajetória e toda ela na parte de operações, né? Toda ela na parte de operações. E nesse tempo todo aí que você tem trabalho, você falou que são 33 anos já. O que mais te desafiou nessa área? Bom, operação em si já é um desafio porque nada é igual num dia para o outro, né? Sim. Então as variáveis mudam, né? As coisas vão mudando. Mas assim, o que mais me dá prazer é fazer a implementação de um sistema, fazer uma mudança de cultura, colocar novas tecnologias. Hoje a gente tem bastante coisa nova aí. Sim. Tem a AI que está ajudando muito a gente. Né? Então, agora inclusive eu estou num processo ali com a Transbrasa, então a gente colocou algumas ferramentas de IA, trouxemos novos equipamentos, então a gente está vendo que está modernizando o jeito de pensar na operação, né? E aí, logicamente, aí você tem a parte sistêmica, né? E aí depois você tem que adequar as pessoas àquele sistema. Então,
nessa parte de adequar as pessoas ao sistema que eu acho que é o grande desafio. Porque aí vai uma mudança de cultura. Você ouve muito, pô, mas eu sempre fiz assim. Pô, beleza, sempre fiz assim, deu certo. Tá, beleza, legal, mas agora parece que tem um jeito melhor de fazer. E assim, a gente tem que ter muito zelo pela experiência das pessoas, né? Porque, pô, estão ali, estão construindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar um horizonte. E a gente só mostra esse horizonte fazendo e mostrando que funciona e explicando o porquê. Então, eu gosto muito dessa parte de implementação, porque a gente faz a implementação de sistema, a gente faz a mudança de cultura e a gente passa o nosso know-how para que as pessoas consigam pensar na operação do jeito que a gente pensa, né? Que é o que a gente está falando de sistema, né? Eu acho que você está falando aí, eu fico pensando algo. Isso é uma questão meio que geracional, né? Por exemplo, para nós. Para nós isso é muito natural fazer essas mudanças, né? Você sai de uma situação, vem e vamos aprender, vamos mudar, vamos ensinar. Mas eu acho que isso vem muito da nossa geração. Porque os mais antigos, eles não são tão adeptos a mudanças. E os mais jovens não são tão adeptos à execução. Então é um negócio muito louco isso, né? Teve uma aceleração de informação muito grande, né? Sim. Eu lembro que quando Na nossa geração foi o tempo inteiro, né? Quando eu comecei, era Telex. Lembra do Telex? Telex, sim. Que a gente fazia aquelas fitones e tec. Sim. Pô, eu fiz curso de Telex. Cara. Sim. Então, assim, tinha a parte... Não, o disco de temperatura no Reaper? Disco de temperatura, Partlow. Partlow, Partlow, pô, você tá louco. Pois é, cara. Hoje é tudo eletrônico. Hoje Sim. não tinha e-mail, a gente passava o plano de navio via modem. Então, pô, tu fazia o programa, aí tu colocava as posições, colocava no programa, aí daqui a pouco ligava o modem, tu via aquele barulho. E tava mandando plano. Pois é. Então, Xerox. Então, a gente viu muita coisa sendo mudada. Não, e o que você falou do disco de temperatura, antes tinha que desenhar o disco, né? Tinha que desenhar quando dava ruim, né? Sempre dava ruim. Quando dava ruim, nunca né? dava ruim. Hoje, o cliente, ele pode monitorar o container dele, o container está em alto mar e ele está monitorando o container dele. Não, e hoje coloca um monte de devices, né, dentro do container, então não tem para onde correr, né? Sim. Mas foram muitas mudanças. Não, pô, não tinha celular. É verdade. Pô, a gente veio no mundo sem celular, cara. É verdade. Eu lembro que eu ia a bordo do navio, uma chuva danada, eu tinha bip quando eu comecei. Bip. Aí eu tava reparando um container a bordo de um navio, de repente o bip começava a tocar. E o meu bip não tinha recado. Era aquele que tocou, você tem que ir para um orelhão para ligar para a central para saber que recado é. Então, olha só como é que... Imagina o trabalho na chuva, cheio de ficha telefônica no bolso. Meu Deus, ficha telefônica, nem existe mais pois isso. Pois é, cara. E todo costado tinha um orelhão, né, cara? Aí ia para aquele orelhão lá. Ia para aquele orelhão, Às vezes tinha um estivador namorando ali, você tinha que esperar. Mas então, pra gente ver... E aí a gente tá falando, pô, não tinha celular, aí tem celular. E o celular, quando começou a ser inserido, quando já fui para o Wilson Sons, eu já tinha celular. Aqueles DPC... PT-150. Aquele... Os Motorola gigantes. Tu tinha que andar com 2 baterias no bolso, porque terminava, tu colocava a bateria, tudo, e só ligava, né? E aí, pô, a gente foi vendo. Quando eu fui pro TCP, já tinha um telefone menorzinho, que era o Nokia. E aí já tinha... Eu lembro que quando eu recebi um Nokia que tinha um display colorido. Olha que legal, cheio de pixel assim, tudo, né? Então, e aí, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que a gente tem uma ferramenta que ela vai evoluindo com o tempo, você acaba recebendo muito mais informações. Então hoje, com o teu celular, com o teu smartphone, você responde e-mail, você tá falando com as pessoas pelo WhatsApp, você liga, então, você acessa sistemas, você faz tudo, né? Então, assim, pô, antigamente a gente tinha o desktop, né? Com aquele tubão verde, tu ficava ali, cara, não existe mais. É verdade. Hoje é um laptopzinho, tu tem a tua tela ali, em nuvem, então a informação que tu tem aqui, tu tem no teu celular, tu tem no teu tablet, tu tem tudo. Então isso aí é outra época, né? Totalmente. Mas, como eu estava te falando, eu acho que é importante porque, assim, hoje, por exemplo, eu consigo
Tu fazer essas implementações, fazer essa mudança de cultura, porque eu vivi lá atrás. Então eu sei como é que faz sem a ferramenta. Então, o importante disso é que tem o raciocínio lógico de como chegar naquele resultado. Exatamente. Você sabe por quê? Então apareceu assim, aquele e resultado. hoje, é o que tu tá falando, antigamente o pessoal não queria tanta mudança, porque, pô, era um pessoal que nasceu numa época que pouca coisa foi alterada, né? A nossa época, eu lembro que eu fiz colegial, não, agora nem mais colegial isso aí, olha. Eu fiz técnico no Ateneu de informática. Pô, MS-DOS. não era nem PC, era CP500. Caramba. Cara, pô, uns negócios assim. Então, assim, aí as coisas foram mudando. Na nossa geração, a gente já teve que começar a ter um pouco mais de flexibilidade para poder entender, porque houve um movimento de globalização, então as informações, pô, o que fazia lá, tu também pode fazer aqui, o procedimento que tem lá, tu pode colocar aqui, então as coisas foram mudando por si só, não era só o jeito nosso de fazer, não, tem um jeito que tá sendo implementado no mundo inteiro e vocês são mais um, então tem que fazer. Sim. Então eu acho que essa foi o grande X da nossa geração. Os mais novos, eles estão acostumados com as caixinhas. Então, pô, eu tô aqui na minha caixinha, eu tô na minha segurança, então isso aí também tem muito a ver com as pessoas, né? Então, às vezes tu vai pedir, cara, tu vai ter que sair um pouquinho da caixinha para vir para cá, e todo desconforto causa uma certa insegurança, então eu acho que é nessa parte aí que a gente tem que, pô, vamos lá, tô contigo, Moldar, vamos né? junto, é isso aí. Pô, o que tu tá fazendo aí eu já fiz, então é mais desse jeito, né? E você falou a gente falou da questão da tecnologia, né, ligada ao computador, ao celular, né, mas você citou também quando você chegou lá no TCP, foi a primeira vez que você viu a operação lá dos RTG, Os né? RTGs. Hoje, agora, já tá trocando tudo para elétrico, já. Grupo elétrico. Não, e sem operadores. E sem operador, é verdade. O operador já fica eu já tinha visto isso em Rotterdam. Rotterdam. Mas o operador, ele fica numa sala, ele não fica no equipamento, cheio de câmera, tudo. Então, assim, tem terminais no mundo, tem grupos de terminais no mundo que, por exemplo, o centro de operação num lugar e eles operam o mundo inteiro. Então, o sistema hoje prevê isso. Então, você diminui escala, diminui tudo, né? Sem riscos, né? Riscos. Você pode pensar, você diminui riscos, porque é uma área muito perigosa, né? Eu tenho um grupo de terminais que tem, acho que, 10 ou 20 terminais pelo mundo. O centro de operação deles fica no head office. Então, ali, o cara controla, tem esse aqui eu vou controlar o terminal A, esse aqui é o terminal X, navio, sequenciamento, o cara não precisa estar fisicamente no terminal ou a 200 metros do navio. Ele pode estar em qualquer lugar. Hoje tem câmera, tudo, né? Então, e já tem portos que cada vez mais vai tendo um movimento automático, né? Sim. Quando eu tive numa Slavac 2, logo quando começou a implementar, que é o terminal mais moderno, acho que da Maersk hoje, né? Agora vai vir swap também, né? Sim. Então, assim, a gente vinha caminhões sem motorista, né? Que era só aquela plataforma. Autônomos. Então, iam pro lugar certinho, voltava, né? Se não tem motorista, não tem parada para ir no banheiro, não tem parada para isso, não para, não né? tem mudança de turno, então o negócio fica rodando. Os RTGs já tem portos que é automático também. Então tu coloca o planejamento, ele vai, coloca numa pilha, da pilha ele coloca no Caminho autônomo. caminhão autônomo e vai pro Portânia. E aí o Portânia, nesse caso específico, o Portânia, ele tinha um outro menorzinho na parte de trás. Então esse pegava, colocava o container num jeito de acesso, o cara vinha fazer um movimento automático. Quando ia colocar, ele dava na mão do operador e o operador fazia o final. Caramba, impressionante, né? E a gente, foi o que eu te falei, lá atrás eu tive que aprender a operar equipamento, né, cara? Tu vai, o negócio dá tranco, tu olha, tem uma questão física que é tu
Tá vindo com o carrinho rápido. Tu para, ele vai dar aquela continuidade. Então você tem que saber matar o balanço. Então tem tudo isso. Hoje, todos os sistemas, isso não acontece mais. Então ficou muito mais fácil, né? É como hoje a gente tá falando de Tesla, de carro autônomo, de carro elétrico. Cara, tá mudando tudo. Sim. Tá mudando tudo. Cara, impressionante. E agora com a IA, pô, cara, um negócio que pensa pela gente, né? Guardadas as devidas proporções, mas, pô, ajuda pra caramba. Ajuda muito. No primeiro momento, eu ainda pensei em ser reticente. Falei, poxa, cara, mas, cara, isso nunca vai substituir. dá, Aí cara. você vê, não, você dá. tem que se aliar, você Não tem dá. que aprender, Não tem dá. que crescer. Porque senão tu começa a ficar obsoleto. Sim, Então tu tem que estar ali, tu tem que saber usar a ferramenta, logicamente. O conhecimento que a gente traz é importantíssimo. sim. Mas Ele te torna uma pessoa mais produtiva, né? mais A realidade produtivo. é essa. Isso é, pô, muita coisa automática assim, pô, às vezes tu tá, pô, tô com um problema, pô, tô lá na minha planilha lá e, pô, cara, como é que eu faço isso? Ô, chat, me dá uma fórmula aí pra fazer isso e aquilo. Pô, pum, já vem, né? Sim. Agiliza Antigamente muito tu mais. tinha que ter mexer no Excel todo dia, até aquele curso Master, Expert, papapá. Não, quando você contratava alguém, pô, aquele cara ali é bom em Excel. Bom hein? em Excel, Caramba, o cara. Você já olhava de É como a diferente gente pra tá ele. falando do Telex, né, cara? Hoje é e-mail, hoje é WhatsApp. Então, pô. Cara, impressionante, cara. Bom, mas vamos lá. Vamos mudar um pouquinho agora. Vamos de histórias. Histórias engraçadas. Histórias engraçadas. Será que tem alguma? Tem uma assim. Bom, tem uma bem que eu já contei para algumas pessoas, né? Tava operando um navio chinês lá na Santos Brasil. E aí veio o imediato, era chinês. Chinês na época, lembra os navios da Cosco que os caras não falavam? Nossa, era Cosco e Evergreen, né? Era a diferença Não, gigante de um pro outro. Evergreen era, show de A bola. Evergreen era show de bola, era outro nível, né? Mas a Evergreen é de Singapura, né? O Hong Kong, o negócio Hong assim. Kong, é. E aí, pô. E aí, daqui a pouco vem o imediato e fala assim: Mr. Planner, contene Dorodoro. Dorodoro. Pô, e a operação comendo, contando pra cá, contando pra lá, vai. E toda hora que o cara me via, ele assim: Mr. Planner, Dorodoro. Pô, cara, o que esse cara quer? E, pô, pá. Sei lá o que ele quer. E continuou operando, pá. Fui dar saída no navio. Aí, ó, entreguei a papelada do comandante. Aí o comandante falou assim: não posso sair. Por que, comandante? Eu preciso do container door to door. Ai, caramba. Então, Dorodoro Era door to door. Então, pô. Nossa, e ele não parou a operação, nada? Não, ele tentou. Aí a culpa recai sobre mim, né? Porque, pô, oportunidade. Quando tá falando, vou deixar pra lá. Caramba, cara. E aí, o que tu fez? E aí que tem que remover tudo, acertar Nossa, e voltar. cara. Fazer o quê, né? Mas vai como lição. Essas experiências aí ninguém tira da gente, né? Ouve o cara. Se o cara tá reclamando, tem alguma coisa, em qualquer língua, alguma coisa que tu fez. Nossa, cara. Eu lembro uma vez, fui no navio da Cosco, também a mesma coisa. Me chamaram 2:30 da manhã para atender o navio. Aí cheguei lá, aí o chinês. 2:30 da manhã, sacanagem. Chinês, container com problema. Problem, no good. Aí subi a escada, tava na 3 de alta. Naquela época, segurança do trabalho. Pendurado. Aí eu subi, olhei, menos 18, tudo normal. Falei, tá ok o container. Ele, não. Aí, No good. beleza, no good. Aí eu falei, cara, o que esse cara quer? Aí dava a volta e tal. De novo ele me chamava de novo. No good. Discharge. Queria descarregar o container. Eu falei, vai descarregar o container que tá na temperatura. Aí eu subia de novo, nada. E aí eu não conseguia me entender com o cara também. Falei, cara, o que esse cara quer? E ele tava irritado já que ele não conseguia explicar para mim o problema. Aí depois de muito tempo, ele subiu no Partilo, arrancou o disco de temperatura, aí falou que tava com problema, porque era para estar menos 18 e tava 0 graus Fahrenheit. O disco era em graus Fahrenheit. Ou seja, era a mesma coisa. O cara me acordou 2 da manhã porque ele não sabia ler o disco que estava em Fahrenheit. Para ele estava com problema. Mesma coisa, navio chinês, a mesma coisa da Cosco, né? Não, é assim, bom, mas mudou bastante, né? Hoje os caras estão... Não,
Totalmente, mudou né? completamente, né? Hoje Mudou a história, completamente, né? né? Isso é... Quem viu naquela época, né? Não, cara, é outro... Não dá nem pra explicar. Hoje a gente vai no terminal, a gente não vê aquele... Pô, era uma barulheira, era todo mundo gritando, era buzina, era eu. Pô, hoje... O negócio não tem barulho, não tem chabu, não tem... Pô, é como a coisa tem que ser. Eu lembro também nessa época aí que sempre atracavam os 2 navios na Santos Brasil. Um da Evergreen e outro da Cosco atrás. Sempre era assim. E eu atendi os 2. E, cara, a diferença cultural era um absurdo, né? Sendo que a Evergreen é de Hong Kong, como você falou, e a outra de, né, Taiwan. Eu não sei se é Hong Kong ou Singapura. Eu acho que era Hong Kong. Bom. Hong Kong, eu acho que sim. Cara, então era muito diferente. Até mesmo, toda vez que a gente ia a bordo, no navio da Evergreen, os caras te presenteavam. Então você sempre pisava na sala do imediato, ele já te dava uma Coca-Cola, um refrigerante e tal, toda vez. Já no navio da Cosco, cara, os caras tentavam extorquir tudo de Cara, ti. tu chega... eu lembro que parava na Navio da Cosco. Saía a tripulação inteira pra ir no Peralta, que era ali na frente. Comprar arroz, comprar verdura e... Pô, Pois é. né? Pô, como é que ia dar alguma coisa? Fora que o navio era imundo, né, cara? Imundo. É. Imundo. Ah, e os da Evergreen não, já eram Não, mais... pô, você via que o capitão já usava sempre, estava muito bem vestido, né? Era outro nível, né? Outro nível, né? Navio brasileiro também era bem legal, ó, atendi Sim. vários, né? Hoje Sim. a gente... Na época da Transhol, então. Pô, não, Transvaal, Aliança. É. Pô, Aliança pô, fiz vários navios da Aliança. É. Flamengo, Copacabana, Aliança Sim. Brasil, Aliança Europa. Até tem uma história do Vavá, nosso amigo Vavá. Primeira vez que ele foi a bordo, foi eu que levei ele, E que navio? né? Foi um navio desses da Aliança, um desses. E ele tava nervoso, né? Pra falar inglês, né? Cara, não vou conseguir falar inglês, o que eu vou fazer e tal. Eu, não, cara, eu tranquilo, fala o básico que você vai se comunicar e tal. Eu falei, agora é teu primeiro navio, né? Eu vou só te acompanhar. Se você falar alguma coisa e não conseguir falar, eu te socorro, né? Aí ele, tá bom. Ele nervoso e tal. Aí entramos no navio da Aliança, aí tava imediato ali. Falei, vai lá, conversa com ele lá. Aí ele chegou, hello, my friend. Aí começou o cara, aí imediato ficou olhando pra cara dele assim, e ele falando, né? Gastando o inglês dele, Inglês, né? Aí o imediato olhou assim, caramba, gastou inglês. Aí o babá só olhou pra minha cara e falou, filho da mãe, cara. Foi a primeira sacanagem com ele, que navios de brasileiro, ele falando normal, inglês. né? É normal a gente fazer isso. É normal. Mas, pô, atende várias nacionalidades, né? Brasileiro, chileno, chinês, japonês, na época da Wilson Sons com a MOL, que era Mitsui, sim. era MOL. Evergreen. Nossa, tinha Hamburg Süd, que vinham os alemães. Sim. Eu até dei uma época quando foi essa história também é legal. Quando foi o Burchakai lá, o HHLA pra Santos Brasil, eu falei, vou começar a aprender alemão. Até o dia que me ensinaram a falar 1984. Eu falei, eu não volto mais, porque eu não vou conseguir falar isso e daqui pra frente eu não consigo mais ir. Né? Mas, aí não parei com o curso de alemão. Não, mas eu acho bem legal a língua alemã. Não. Todas as línguas são legais, né? Aí o negócio é tu ser fluente, não dá pra ser fluente. Apesar que tem uns gêniozinhos. Que são especialistas E em... os caras são... Pô, eu conheci trabalhei com o Luizinho, que ele tinha, falava 8, 9 línguas. Nossa. Falava árabe, falava, sacanagem. Até aproveitando, pegando esse gancho aí, homenagens. Pessoas que foram importantes na tua carreira, você gostaria de mencionar? Tem vários. O Marco Antônio de Oliveira, Sim. que foi meu primeiro gerente. Então, eu posso dizer também que ele foi foi meu parâmetro de profissional por muito tempo, né? Aprendi muito com ele. Dali, depois eu tive um na CMA, que, tenho ele até hoje como um dos grandes, foi o seu Nelson Carlini. Sim, Carlini. Então, assim, eu tinha toda a parte de operação do Marco Antônio, o jeito de ele fazer as coisas, e aí eu conheci o Carlini, que era um gentleman. E aí, não precisa disso, vai por aqui, vai por ali. Então, quando eu comecei a pegar esse jeito,
coisa foi porque, pô, cara, você é portuário, né? Você trabalha em porto. Tu só tá acostumado com porrada, né? É o que tu tá falando, pô, tu vai no navio, a cara gritando contigo, tu desce, a cara gritando contigo, Sim. pô, aí tu grita, tu faz, então, é um ambiente era um ambiente hostil, meio né? hostil, Aham. é. E aí, pô, quando começa a conhecer outro tipo de profissionais que te mostram um outro lado, isso aí, pô, faz um blend que aí começa a ficar cada vez mais completo. Sim. Então, Marco Antônio, Nelson Carlini, Danilo Ramos, que foi meu diretor. Danilão esteve aqui também. A história dele é sensacional top. também. Danilo é top. É o número 1 da CMA aqui no Brasil, né? É, o Danilo é top. Um dos caras mais excelente profissional, um francês perfeito. Sim. Muito. Não, e a história dele, até que a gente quiser ter oportunidade de conhecer também, assiste o episódio dele. Ele é um cara que também nunca parou de estudar. Ele é um desses caras aí que, para aprender língua aí, tem uma facilidade imensa, cara. Sim. Sensacional a história dele. E aí, esses eu posso dizer que foram os mais marcantes, né? Mas você sempre deixa uma coisinha tua e leva uma coisinha do outro, né? Em qualquer relacionamento profissional ou pessoal, né? Sim. Mas esses foram os que os Mais marcaram tua expoentes, carreira. né? Os mais marcaram. Pois é. Pô, legal, hein? Pela carreira que você tem aí, lembrar desses nomes. Foi bem legal mesmo. Muito legal mesmo. Bem legal mesmo. Tá. Agora vamos para um quadro. Nós chamamos de Papo de Conversa. O convidado, eles indica um livro para quem está acompanhando e a gente coloca um QR Code aqui e quem quiser compra esse livro com desconto do Sem Calado lá na Amazon, que é nosso parceiro. Legal. Tem algum livro assim que foi importante para ti? Cara, eu gosto da história de Shackleton, que é não sei se tu já ouviu. Não. É, 1914, 1910, não sei muito bem o ano. Era a época das grandes navegações, ele foi pra Antártida. Sim. E aí, só que ele foi no inverno, num barco de madeira. E aí, congelou. E como é que a gente vai embora? Só tinha barco a remo. Então, ele, parte da tripulação, pegaram esses barcos a remos, andaram 100 quilômetros no gelo. E aí, dali, eles foram remando até o Chile. Quando eles chegaram no Chile, eles ainda tiveram que passar por uma cordilheira de 3.000 metros de altura para depois descer e encontrar a civilização. O quê? De feito isso, eles fizeram um grupo de busca, voltaram, salvaram toda a tripulação. Então, pô, é uma história de superação assim, Nossa. excelente, né? Então é um livro que eu acho que faz sentido. Qual o nome do livro? Shackleton. Agora o nome completo, mas procura por Shackleton que aparece. A viagem, alguma coisa assim, de Shackleton. Muito bom. Então, ó, quem estiver assistindo aí, em algum ponto da tela tem um QR Code, é só você acessar e você já vai conhecer esse livro aí. E a grande indicação aí do João aí. Ótima sugestão. Muito bom. E a outra é a Bíblia, né? Ah, com certeza. Com certeza. Né, essa daí é infalível. É isso aí. Tem que ser todo dia. Muito bom. E até você citou a Bíblia, né? Eu até acompanhando a tua história aí, eu vi que você agora também, não sei se agora ou como era a tua fé antes, mas eu vejo que você hoje, a tua fé ela é um pouco diferente, né? Você tem seguido de uma forma diferenciada. Como isso mudou a tua vida? Não, chega uma parte na vida, né? E eu começo a ver, porque eu tenho vários outros amigos que também passaram pela mesma coisa. Chega um certo momento na vida que tu sente que tem um vazio ali que você não consegue preencher. Sim. Né? Então algumas coisas param de fazer sentido e, pô, tu tem aquela falta e não consegue realizar de onde vem, né? Sim. Então, na época da pandemia, a minha esposa, ela colocava sempre na época era o podcast, acho que era o André Fernandes, que era um dos pastores lá de Orlando, da Lagoinha. E, pô, o cara começava a pregar. E aí, pô, tu ouve uma vez, pô, isso aqui faz sentido. Pô, ouve outra vez, isso aqui faz sentido. E aquilo vai entrando cada vez mais, né? Tu vai internalizando. E aí tu começa a sentir uma paz. Tu começa a sentir que as coisas são diferentes, né? Pô, me conheceu há alguns anos atrás. Eu não tinha essa calma que eu tenho hoje, era bem mais acelerado.
Hoje não, hoje a gente continua com foco, mas sabe que tem alguém maior que a gente que guia os nossos caminhos, né? Que é Jesus Cristo. Então, foi um complemento, eu acho que era uma peça que estava faltando. E cada vez mais a gente se aprofunda, né? A gente quer fazer mais. Então, eu e minha esposa, a gente é membro da Igreja Lagoinha, a gente está lá já há uns 3 anos. Né? Legal. Então, todo curso que aparece a gente faz, todo seminário que tem a gente faz mentoria de casal. Faço parte de um grupo chamado Legendários, então que a gente trata muito homens, que a gente tira um pouco do convívio, a gente leva para uma montanha e ali tem várias experiências bem fortes nisso aí, né? Porque assim, a gente está falando de um monte de mudança que teve, tecnológica, tudo. Cara, o ser humano não acompanhou. Sim. Então, assim, eu até, quando eu entendi, né, naquela época que eu comecei com o Johnny Cash, era para falar isso, era como as pessoas que tinham a nossa idade hoje se relacionariam com a tecnologia. Né? Então, assim, Até só para o pessoal entender, Johnny Cash é um podcast, né? Um projeto seu também. Projeto que eu tive durante, acho que 6, 7 meses. Sim. Foi bem legal. E, inclusive, tem entrevista com o Nelson Carlini. Pô, que legal. Ele conta a história dele, é bem legal também. Pô, legal. Então, assim, o intuito era, como é que... Por exemplo, hoje a minha mãe, ela consegue mexer no smartphone, mas tem algumas limitações que não vai. Mas eu lembro que antigamente, como é que mexe no videocassete? Nem existe mais. Como é que mexe nisso? Como é que mexe naquilo? E eu vejo que teve muitos... Esse ano eu vou para 54, então eu vejo que teve muitos amigos que não teve essa atualização, né? E aí é o que a gente fala. Então tem essa parte toda de tecnologia. Mas, para alguns caras, parece que saiu de 1980 e daqui a pouco está em 2020. Então, se sente um pouco deslocado. Mudou muita coisa, gente. Sim. Mudou muita coisa, mudou muito parâmetro, muita coisa que podia ser dito, ser feito, ser falado. Hoje você já não pode mais, você já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Quer ver um exemplo? É só tu ver aquele canal lá da Globo Viva, né? Ver os Trapalhões. Hoje não podia passar na televisão aquilo ali. Caceta e Planeta, então. Sim, né? Então assim, muita coisa mudou. Então a gente vê que, principalmente o homem, né? Que o homem ele é mais reticente, ele guarda para si mais as coisas, né? Ele não é tão aberto. Então a gente tem esse projeto, a gente pega, leva com a gente e a gente acaba doutrinando, mostrando para eles um outro lado. E, cara, é bem forte. Muito bom. É bem forte. Sensacional. É isso aí. Pô, cara, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo contar sua história. Não, a gente tava enrolando, né? Porque, já faz tempo, é verdade. Faz tempo, é verdade. Né? Aí quando eu tava no meu, aí depois fui pra Itajaí, aí voltei. Mas é isso. Mas deu certo. Que bom que deu certo. Na hora certa, as coisas acontecem. É isso aí. E muito obrigado mesmo, sensacional a sua história, né? Obrigado Uma trajetória fantástica na área de operações, que eu também sou apaixonado por operações, cara. Muito bom mesmo. Operações é muito legal, né? Sim. É isso aí. Mas antes da gente finalizar, tem um último quadro, que é a deriva. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre elas. Tá. E aí a gente finaliza. Tá bom. Vamos lá, então? Vamos. Vamos começar pela pergunta de praxe, mas que não pode faltar. Você não fez muitos comentários, mas agora você vai ter oportunidade aí, né? A família, né? Hoje, qual a importância da família na tua trajetória? Família, né? Bom, na hora de escala, né? É o que a gente fala, Deus, família, trabalho e depois a igreja. Sim. Então, Deus sempre em primeiro lugar. E aí vem a dona Ana Paula. Opa! Que já está comigo há bons tempos. Pô, que legal. Está acostumada com essa vida de terminal, com essa loucura de telefone tocando de madrugada. Então, tem que ser especial mesmo para se acostumar, porque realmente é complicado. Ela também veio da área, né? A gente se conheceu no MSC, né? Legal. Então, já tem um tempo.
Tenho 2 filhos. Eu tenho o Pedro, que ele hoje dá aula de tênis de mesa legal. no Saldanha. Tenho a Maria Carolina, que trabalha é banco, é mais ou menos Sim. né? Tenho a minha mãe, Qual o nome dela? a dona Juriminda. Opa! Tem lá ela tá lá. É. E meu pai eu perdi faz alguns anos, né? Sim. Então, esse é o núcleo base, né? Sim. Da minha vida. E lógico, aí tem milhares de amigos, milhares de primos, milhares de tias aí. Cada um isso. com a sua importância, né? É isso aí. Cada um deixou um pouquinho, né? Sim. E agora falando sobre a tua trajetória profissional, né? Você trabalhou sempre em operações, mas você trabalhou em terminais, você trabalhou em portos. Hoje, se você pudesse escolher, o que foi mais legal para você? Trabalhar no porto ou em terminais? Cara, eu acho que é momento de vida, né? Porque assim, no armador é legal porque você vai em um monte de estado, eu conheço todos os portos do Brasil, eu tive a oportunidade. Toda a parte de logística, tudo é bem legal. Terminal retroportuário, quando o terminal é um pouco menor, ele dá mais trabalho. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, tu olha assim e fala, cara, tá acontecendo isso, Então, o foco tem que ser um pouco dividido. Terminal portuário, talvez eu me sinta mais confortável, porque, eu vivi nisso, né? Então, a gente sabe todos os caminhos, né? Aquilo é que nem um jogador já um pouco mais velho, então ele já sabe cortar caminho, já sabe como chegar nas coisas, né? Sim. Mas é momentos diferentes, então tem momentos de vida que, faz sentido você ficar indo de porto em porto. E tem momentos da vida que tu quer ficar uma raiz e quer fazer um bom trabalho, né? Sim. Mas portainer, navio é o que brilha os olhos, né? Com certeza. Isso aí. E na tua história, você citou um fato engraçado, e se você citou é porque marcou a tua vida, né? Então você citou a parte da comunicação lá com o chinesinho lá que gerou aquele transtorno para ti, né? Se é algo simples, é coisa do dia a dia, mas te marcou. Se marcou, com certeza trouxe algum ensinamento. Algum ensinamento, é O isso que aí. trouxe para você, para tua vida isso? Tira a gente um pouco de achar o que a pessoa está querendo dizer. É se colocar no lugar da pessoa, é ser mais humilde. Sim. Então, se alguém está vindo falar contigo, está trazendo alguma coisa, você tem que ter a humildade de você pelo menos ouvir, que é diferente de escutar. Você ouve com atenção, não é aquele que você está escutando já querendo responder. É você realmente entender o que a pessoa quer para trazer um feedback, para trazer alguma coisa que construa, né? Que seja alguma coisa que constrói, né? Então eu acho que isso aí me ensinou muito humildade. E desde lá, eu ouço todo mundo. Já teve épocas de ter um problema de tu olhar e tu falar assim, cara, como é que eu vou sair disso? E aí tu respira, daqui a pouco vem alguém totalmente fora do contexto, te fala uma coisa, caramba, velho. Era a pecinha que faltava no meu quebra-cabeça para eu poder terminar, entendeu? Então, é um exercício, né? Você saber filtrar, mas ter a humildade pelo menos de ouvir, né? E Sim. quando você é humilde, você tá no mesmo patamar de todo mundo. Então, ninguém sabe mais que ninguém conhece mais que ninguém, logicamente devido, né? As proporções, a experiência, tudo. Mas você tem que ter essa consciência. Muito bom. E agora, para a gente finalizar, terminando a Copa do Mundo agora, né, o Brasil já desclassificado, o que nos sobra é o Santos, é o Peixão. É o Peixão. O que esperar desse time? Cara, assim, é que nem eu tava comentando outro dia, o Brasil saiu. Eu falei, cara, eu torço pro Santos. Eu já tô acostumado com esse tipo de coisa. Pra gente isso é normal, quando né, a cara? gente acha que 2-3 vezes por ano a gente passa por isso. Quando a gente acha que vai, a coisa não vai. Mas isso aí mostra também uma coisa importante que a gente pode até fazer uma analogia, né? Tanto na seleção quanto no Santos, que é a organização. Então, a partir do momento que você tem uma organização institucional
seja no Santos, seja na CBF, que você sabe que tem você sabe quem é o treinador, você tem um plano de trabalho, você tem toda uma matriz, a chance de dar certo é muito maior. Sim. Tanto é que a gente vê alguns times aqui do país que, pô, só dá os dois. Sim. Estão arrebentando. E, Sim. pô, e ano vai ficar cada vez mais complicado. A gente já viu isso em outros países, mas tá ficando isso vai ser assim. E a mesma coisa com as seleções. Então, aquela que tem um trabalho sério, que consegue ter um estilo, que consegue... Pô, a gente teve... O nosso ciclo pré-Copa foi horrível. Sim. Foram, pô, não sei quantos técnicos aí, só papelão. Sim. O último técnico ainda conseguiu montar o time, conseguiu ser competitivo. Aquele jogo da Noruega eu não entendi nada. Pô, cara, como é que os caras deixaram aquilo ali? Não mordia, não ia pra cima. Hoje a gente viu Argentina e Egito. Pois é, que Os diferença. caras Né? soam sangue, mas vão atrás. Aí, pô, vai torcer pra quê? Vou torcer pra Argentina, cara. Pô, cara, os caras são sul-americanos, são nossos vizinhos, e os caras têm alguma coisa que falta na gente, Sim. entendeu? Então, Quando for ao ar, a gente vai saber se deu Argentina se ou deu não. Argentina ou não, né? E falando do Santos, pelo menos que a gente não sofra tanto igual nos Cara, últimos anos, né? que Chega, pelo pelo se amor não de Deus. cair, já tá bom, já né? tá bom, né? É que tu vê como a gente se contenta com pouco. Pois é, né, cara? É Que que é situação. o que eu falo, né? Na vida, você tem a oportunidade de trocar tudo, menos de time. É isso aí. Menos de time. Então, É isso aí. cara, eu nasci, meu pai me colocou a camisa do Santos, eu vou na Vila Belmiro desde que eu tenho 2, 3 anos de idade, cara, eu sou santista. É isso aí. Na alegria, na tristeza, não fazer o quê? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você acompanhar a gente, ouvir histórias como a do João, né? E agora começando a 3ª temporada, cada vez mais e mais histórias diferentes para você poder acompanhar e se inspirar, né? Então siga a gente, indique para os amigos, curtam os episódios e você sabe que toda quinta-feira às 19 horas sempre um episódio novo para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.